Eu tô aqui para indicar um livro. O livro e o podcast têm o mesmo nome, se chamam A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. A nossa política de segurança pública pode estar produzindo o efeito inverso do pretendido e você tá aí, tranquilão, achando que o problema é fácil e é só repetir o lema da tolerância zero, que tá tudo automaticamente resolvido. Olá, pessoal! A partir de agora... como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os seus amigos. E compartilhar porque hoje tem dica. Eu gosto de dar dica. Eu acho que vocês gostam das dicas também, tem muita coisa boa. Eu tô aqui para indicar um livro, 2 livros, mas um livro que recentemente se tornou um podcast imperdível para entender o submundo do Brasil de hoje. O livro e o podcast têm o mesmo nome, se chamam A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Os episódios estão saindo toda sexta-feira, um por semana, eu sei, para quem tem ansiedade difícil, mas qualquer coisa espera sair tudo e aí você ouve, mas enfim, só não perde. O Bruno é jornalista, doutor em ciência política e professor da USP no Núcleo de Estudos da Violência. Ele estuda o crime organizado no Brasil. Um outro livro que ele já escreveu, junto com a Camila Nunes Dias, foi um relato muito interessante sobre o PCC, organização que domina a criminalidade em São Paulo. O livro que eu já indiquei para vocês se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. É uma leitura que eu já indiquei para vocês várias vezes, vale muito a pena, porque ajuda a gente a refletir sobre como o nosso sistema de justiça criminal pode ajudar as facções a se fortalecerem. Quer dizer, a nossa política de segurança pública pode estar produzindo o efeito inverso do pretendido e você tá aí, tranquilão, achando que o problema é fácil e é só repetir o lema da tolerância zero, que tá tudo automaticamente resolvido. Enfim, nesse último trabalho que virou podcast, o Bruno Paes Manso foi para o Rio de Janeiro estudar as milícias. Dá para entender por quê, né? O tema ficou quente. As milícias, elas existem no Rio de Janeiro há décadas, mas nos últimos anos elas foram para a primeira página dos jornais, talvez porque a gente tenha um presidente que insiste em homenagear as milícias, em contratar familiares de milicianos, ou até milicianos, né, para os gabinetes dele e dos seus filhos, e enfim, casualmente vizinho de milicianos. Várias coincidências. Como vocês sabem, esse mundo é mesmo um amontoado de coincidências. Não fosse o meu tempo curto, eu faria para vocês um PowerPoint para ficar mais claro, mas eu não vou conseguir. Mas o PowerPoint seria mais ou menos assim: familiares de milicianos, vizinhos de milicianos, e aí o nome do Bolsonaro no meio e várias setas, sabe? Mais ou menos isso. E por que é importante entender o que são essas facções paramilitares? Porque esse tipo de organização criminosa foi se imiscuindo no poder político tradicional. A origem de muitos desses milicianos foram as forças de segurança, a polícia militar, as forças armadas, enfim. Essas organizações passaram a exercer, as milícias, o mando de parcelas do território da cidade. Desse controle sobre uma parte da população do Rio de Janeiro, eles perceberam que poderia vir um poder político que garantisse que os seus integrantes fossem contemplados e que suas estruturas criminosas fossem protegidas. O que tem de parlamentar no Rio de Janeiro acusado de ser eleito com a ajuda da milícia é uma festa. E a gente está pensando no Rio de Janeiro, a gente pode pensar em âmbito nacional também, né? Por isso que é bom ouvir o podcast. Vocês já viram aquela série chamada Narcos? Acho que todo mundo viu, quem não viu é muito legal. Quando o crime se mistura com a política, tudo fica mais complicado, mais complexo. O Estado perde o incentivo de combater a violência e ganha incentivos para deixar rolar, já que alguns dos seus membros passam a ganhar dinheiro e poder com tudo isso. Ou o Estado pode ajudar a combater alguns e a enfraquecer outros. Pensa aí comigo num cenário de competição entre facções rivais. Imagina o medo da população, a violência. Aí, com uma ajudinha oficial, uma facção sozinha consegue controlar um território. Sem concorrentes, cessa a violência. A percepção da população sobre a própria segurança melhora. E isso, eleitoralmente, pode ser muito bom. Pensaram aí nessa acomodação, a palavra que a gente gosta aqui no canal? Eu tô falando da República das Milícias, mas eu vou indicar de novo o livro sobre o PCC. Tem bastante conteúdo legal nos dois.
Esse fenômeno das milícias decorre da ausência de um Estado republicano que proteja os seus cidadãos e ofereça para eles serviços e condições dignas de sobrevivência. Em muitas comunidades pobres do Rio de Janeiro, a milícia atua onde o Estado falha. Só que, lógico, nada de graça. Essa troca dessa suposta rede de segurança, em troca dessa suposta rede de segurança, a milícia cobra mensalidades, extorque moradores, ameaça, tortura e mata. Em lugares onde o Estado se ausenta, foi criada uma relação de posse do bandido com aquele território. As pessoas que vivem ali são vítimas dessa omissão estatal. Um poderoso local sem limites fatalmente vai abusar do seu poder. E se eu quero oferecer segurança, nada melhor que causa medo. Tadã! A lógica é fácil. Essa relação de promiscuidade entre bandidos, polícia e política está na base do problema de segurança pública do Rio de Janeiro. Os criminosos hoje em dia são fortemente armados. E como é que eles obtêm essas armas? Em muitos casos, esses armamentos são vendidos pelas próprias forças de segurança, ou seja, o policial corrupto que vende um fuzil pela manhã para um criminoso e pode acabar morrendo no dia seguinte vítima daquele mesmo fuzil, ou tendo um colega vítima daquele mesmo fuzil. É complicado, vocês percebem? E, enfim, e aqui eu quero fazer um lembrete. Vale a pena a gente controlar a nossa visão preconceituosa. Explico. Quando eu falo em bandido com fuzil, muitas pessoas automaticamente vão pensar na favela, onde, claro, tem bandido com fuzil, mas tem uma ampla maioria de cidadãos honestos trabalhando dignamente para sobreviver enquanto são abandonados pelo Estado. E tem fuzil apreendido fora da comunidade, tá? Aliás, um só não. Por exemplo, numa apreensão podem ser 117, num apartamento no Meier, mas em nome de quem mora na Barra da Tijuca. Não se enganem. Aliás, Bolsonaro, e o Rony, hein? Tá bem? Pensem aí comigo. Imagina que você seja uma mãe de família, um pai de família, que mora na Barra da Tijuca e descobre que o seu vizinho trafica armas ou drogas. Você muito provavelmente tem condições financeiras de se mudar dali para proteger seus filhos. Se proteger e proteger seus filhos. E o morador da favela? Que opção que ele tem para tirar o filho desse cenário de violência? Nenhuma, né? Vai acabar tendo que escolher o bandido menos pior. Só que sem os limites oficiais, que, por exemplo, tem o Estado, enfim, e alguns querem que não tenham, né? Porque gostariam de um presidente, de um poder absolutamente limitado, esse bandido menos pior pode fazer o que ele quiser, inclusive se tornar o bandido pior. E aí, problema seu, problema de quem está lá e não tem condição de sair. Uma das conclusões do Bruno Paes Manso é que, com a eleição do presidente Bolsonaro, a lógica da violência miliciana foi levada para o Planalto. Esses atores consideram que praticam uma violência justificada, numa guerra com o lado de lá que seria muito pior, o bem contra o mal. Na sua imaginação de si mesmos, eles se veem como justiceiros. Olha como é complicado o conceito de justiça, tá? Para o Bruno Paes Manso, as milícias se instalam em territórios em que o Estado falhou no que prometeu, em que as regras do jogo acordadas não foram cumpridas. Essas regiões ficaram à mercê de valentões que prometem restabelecer a ordem. E para restabelecer o que eles entendem por ordem, vale tudo. Para conquistar o que eles acham que é justiça, vale inclusive a violência desmedida. Para entender como essa lógica se expandiu do Rio para o resto do país, a gente pode conjecturar que nos últimos anos, diante da crise econômica e da descrença na classe política, parte dos brasileiros avaliou que o Estado também falhou no que prometeu a eles. As instituições democráticas da nova república não cumpriram o combinado. E a partir dessa crença, um pedaço dos brasileiros acabou seduzido pela ideia de que a gente precisava de um justiceiro. Como sempre, deu errado. Eu vou acabar citando George Orwell. Eu não lembro aqui se no 1984 ou no A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, mas eu acho que no 1984. Quem troca a liberdade por promessas de segurança acaba sem nenhuma, nem outra coisa. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!